Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional. Quero conversar com você sobre quais são as estratégias para que nós possamos dar o banho no nosso paciente no inverno. Lembrando que tirar a roupa para tomar o banho é difícil para qualquer um no inverno. É agradável, mas é difícil. Então, se nós vamos falar de estratégias, nós precisamos sim de um plano. Nós precisamos sim de planejamento. E é um método. Você vai criar um método seu. Como eu crio os meus métodos? Quando eu vou ajudar um cuidador a dar o banho, eu crio os meus métodos. E os meus métodos estão, um item importante no meu método é persuasão, convencer. Mas geralmente são eles que nos convencem. Então, nós precisamos de estratégias. E aí eu quero abrir um leque rápido. Estratégias são caminhos. Então, muitas vezes, quando nós saímos de casa em direção ao nosso trabalho, ou levar o nosso paciente, ou cuidar da nossa família, ou fazer uma compra, pode ser que no caminho tenha uma via interditada. Tem uma via interditada por causa de um acidente. Então, nós precisamos sim buscar outras vias. E em toda a cidade, em todo local, nós sim temos condições de mudar a via e chegar. Então, assim, nós precisamos pensar. Hoje não deu certo de eu conseguir dar o banho no meu paciente ou no meu familiar, no meu avô, no meu pai, na minha mãe. Tá difícil. Então, você tem que mudar a estratégia até que você encontre o seu método. E aí você começa a manter o seu método. E hoje eu vou sugerir algumas coisas como fisioterapeuta e de uma forma mais humana. Quando eu falo humano, a gente não pode esquecer da empatia. Vamos começar pela empatia. Nós já sabemos, empatia é a capacidade de eu me colocar na sua situação de cuidador, cansado, exausto, diariamente com aquela pessoa que está dando trabalho, que é difícil, que está se negando. Eu vou me colocar no seu lugar, mas você também tem que se colocar no lugar dele. E quando você coloca no lugar dele, você entende a doença. Você estuda a doença. Você aceita a doença. E aceitando a doença, você aceita o seu familiar, o seu paciente. Se você aceitou ele, você vai imaginar por que ele não quer tomar o banho. Por que ele tem aversão de banho? Seja no inverno, que a gente está falando, que é mais difícil ainda, mas seja no verão, ele está com aversão, ele não toma banho. Então você vai pensar, será? Será que não é pela vergonha? Será que minha mãe, meu pai, meu avô não tem vergonha? Será que não é pelo fato que ele tem medo da água? Será que não é porque ele tem dor? Será que não é porque ele está cansado? Se for por causa da privacidade, por causa do medo, será que tem meios de eu mudar essa situação e deixar ele confortável durante o banho? Será que eu estou fazendo algo que está gerando esse constrangimento? Ele tem dor? Não, vamos pensar primeiro no medo, ele tem medo. Será que não está sendo desconfortável iniciar o banho com água muito quente ou água fria?
Será que já que é assim, eu não começo lá pelos pés? Ou pelas mãos? Ou eu deixo ele comandar a situação quando ele estiver no banheiro, onde que ele quer começar? Será que esse medo eu não tenho que pensar que o banho tem que ser mais rápido, mesmo sabendo, nós sabendo que quando a gente leva um paciente com demência na fase moderada ou avançada, ele já é semi-dependente de nós e isso gera tempo? Lembrando, eu falando agora da relação das fases, nós estamos abrindo um leque para um paciente na fase moderada e avançada. Porque na fase inicial ele faz sozinho, ele quer fazer, ele gosta do banho. Na fase terminal, ele depende de nós. Terminal, ele está lá na cama, ele já está nos cuidados paliativos. Nós vamos fazer, nós vamos fechar hoje com a relação da fase moderada e avançada. Então, Será que se ele está com dor, não será que eu não tenho que olhar como que eu estou posicionando as minhas mãos, as minhas pegadas? Como é que está o pé dele, o joelho? Eu, como fisioterapeuta, várias vezes já dei o banho no paciente. Por quê? Porque eu tenho a pegada, eu sei levar e chego lá eu dou o banho. Ou então eu ajudo o cuidador a dar o banho. Por que eu vou ajudar? Porque eu quero entender as limitações que você tem. E aí eu vejo o que eu posso fazer. Então, será que às vezes o pé não está torto? O pé não girou, não machucou na hora do banho? Será que a minha pegada, por quê? Porque ele está cansado, você está cansado? Então será que a minha pegada no ombro, nos braços, na mão, não está gerando uma fragilidade capilar? Não estou machucando? Será que mesmo depois que ele está sentado lá, seja na cadeira ou na cadeira de banho ou numa cadeira de plástico, aquela cadeira não está cortando, não está machucando a pele dele? Será que eu estou tomando os cuidados? E aí tem o cansaço. Será que eu não preciso colocar a cadeira ali? Será que no meio do caminho, se ele está dependente, eu não preciso parar? E esperar ele criar força, resistência? Nós precisamos estar dentro do processo, mas dentro do processo nós precisamos coordenar, planejar, organizar e ter aquele sentimento humano. Poderia ser comigo. E quando eu estiver idosa? Será que alguém vai cuidar de mim da mesma forma que eu estou tentando cuidar desse meu familiar, desse meu paciente? Então a gente passa por isso. E aí você precisa sim. Você precisa, além da empatia, você precisa ter muita paciência. Você precisa ser paciente. Você precisa ter tempo, porque não adianta você ir dar o banho e estar pensando, tem que terminar rápido porque eu tenho que fazer o almoço para ele. Não, você precisa dar o seu tempo para ele. O tempo é dele. E se você conseguir finalizar, você merece os aplausos. Você concluiu a sua meta. E você, dentro da sua paciência, dentro da sua inteligência, você precisa ser o artista. E aí eu vou lembrar, não sei quem contou essa história numa live, que não sei se foi a Aline, se foi a Inês, que me contou a história que quando ia dar o banho,
no pai ou na mãe, começa a contar uma história, a escutar as histórias antigas, começa contando a história, vai caminhando, você não precisa falar para ele, a gente vai para o banho, você não precisa pressionar ele naquele dia, hoje é dia do banho. E aí, falando de tempo, a gente tem que pensar em horário. Jamais dê o banho à noite, é frio, depois você vai sentir frio a noite toda. Tem um horário, será que é 11 da manhã, que está mais quentinho? Ele já tomou o banho de sol, então agora a gente chega, né? Vamos em direção, sem falar nada. Você pode criar também um ambiente cantando, brincando. Você é o artista, você tem uma meta. Você tem a meta. E aí, o artista, ele é criativo. Mas pode ser que você se esbarre num idoso, um idoso forte, que ele pegou que você está levando ele para o banho. Então, você pode desistir. Desistir não quer dizer que você é um perdedor. Desistir é você pensar que não é a hora e nem o dia certo. E aí você pode desistir, mas pode ser que dê certo. E você chegou no banheiro. Então, como eu te falei, ele pode estar cansado. Você pode colocar ele, você pode olhar se está o pé certinho, a coluna está certinha. Você pode sim, ali, pensar, meu pai ainda está vestido. Então, você pode começar pelos pés, até para não assustar ele. Começa a lavar os pés dele. Consegui lavar os pés. Vamos subir. Roupa. Mas eu já estou aqui, então hoje a gente vai tomar um banho. Vamos finalizar o banho. Já me aconteceu isso. O paciente negou, eu e a cuidadora chegamos e chegou lá, ela falou não, a gente falou novamente. Isso é bom porque a senhora fez muito cocô e por ter feito muito cocô, isso pode subir para as vias urinárias e dar uma infecção urinária. Então já estava ali, a gente tinha mesmo que tirar. E se o seu paciente estiver sujo de cocô, não fique cobrando ele, não fique falando, olha como você fez tanto cocô, já fez. Resolva. E aí ele está ali. Lavou os pés, lavou as mãos, a água agradável, a água, ela precisa ser quentinha mesmo. No inverno não tem como falar, vamos jogar uma água fria, ou morna, não, é quentinha mesmo. Você pode delimitar o tempo pode ser menor, fazer isso mais rápido. Se estivermos em 2, é mais rápido. Se for 1, é mais lento, mas você vai conseguir, tá? Aí você vai sim pedir a ajuda dele. Se você pedir a ajuda dele para ele se levantar, vai ser mais fácil você tirar a calça dele. Eu estou pensando que ele ainda está de calça. Você tirou a calça, você tirou a cueca, você tirou a fralda, tá sujo de cocô, tá sujo de cocô, talvez há necessidade de você já ter colocado a luva, né? Você vai e dá para ele a esponja, a bucha e o sabonete, já ali cheinho. Papai, mamãe, vovô, Dona Terezinha, seu José, lave a sua região genitália. E ali você fica engajada de jogar água quentinha. E ele ainda, eu imagino, se ele tá de roupa, isso já aconteceu comigo, você ainda não tirou a parte de cima. Aqui um pouquinho ainda tá quente. Então você fica engajada nisso. Ele terminou bem ou mal, você vai lá e termina, lava, dá uma movimentadinha e tenta jogar mais água. Com carinho, porque a área genitália dele tirou, você vai pensar, eu consegui, meu objetivo foi feito. E aí você vai pensar, agora eu posso ser mais rápida ainda, porque tá inverno, tá frio.
Então você vai tirar a blusa dele, a camisa dele, o que ele tiver, se for o vestido ainda, tira o vestido. E aí você seja mais rápida, lava as axilas, pede para ele, dê a ele a oportunidade de fazer. Se ele fez, o ambiente precisa estar agradável também. Se eu não falei, eu vou falar agora. Fecha as portas, fecha a janela. Se tiver um aquecedor no banheiro, às vezes é bom. Um aquecedor no quarto, quando ele sair do banheiro, o quarto está aquecido. E aí você termina. Cuidado, porque às vezes a gente quer dar um banho muito bem dado e às vezes a quantidade de shampoo na nossa mão. Põe uma quantidade onde você consegue lavar o couro cabeludo e esse sabonete seja neutro para que quando descer não venha causar irritação nos olhos ou dor nos olhos. Tem que ser agradável. Terminou, não fica ali muito tempo não. Se você colocou uma música, se você estava dançando, se você estava brincando, continue, mas agasalhe ele. Coloque uma toalhinha, né? Coloque uma toalha e leve ele novamente para a cama. Veste as vestimentas. Tudo com muito cuidado, sempre pensando que você não pode machucar ele, seja articular, seja na pele. E aí, leva ele para o banho, leva ele para a cama, levou para a cama, coloque ele numa posição, trocou as vestimentas, agradeça, bate palmas, diga para ele como ele está lindo, cheiroso, perfumado, roupinha bonita, colorida, devida àquele momento. E aí eu quero fechar com uma outra situação. A situação que muitas vezes acontece. Muitos pacientes idosos não precisam tomar banho todos os dias. Precisam lavar a genitália e o ânus todos os dias por causa da infecção urinária. Então, eu quero contar a historinha de uma paciente. Eu tinha uma paciente, a dona Lourdes. Talvez eu já contei essa história, mas vou repetir. E a filha dela, linda, a Fátima, um dia veio me dizer: mamãe, tem mais de mês que não toma banho. E eu, na hora, pensei: nossa, como? O rostinho dela tá tão limpinho, não tem mau cheiro, a pele não tinha nem oleosidade. Eu falei: gente, mas o que a família e os cuidadores tomaram por conta? Mais de um mês. E eu juro para vocês, não tinha mau cheiro mesmo. Ela tinha um cheirinho de perfume, de colônia, aquela do Boticário, aquela alfazema. Sempre ela estava cheirosa, sempre. E eu não sei se hoje ainda indica, né? Porque parece que tem alguns estudos que falam que é contraindicado, mas os cuidadores colocavam um pouquinho de talco na região da virilha. Essa senhora, ela não tomava banho e ela era forte, ela era firme. Quem mandava na casa dela era ela, mesmo com demência. A filha dela foi um exemplo para mim de respeito, de calar. Na minha frente eu já vi a mãe dela agredindo e ela se calava. Tudo bem, mãe. E saía e depois voltava calmamente. Porque ela entendia a mãe. E a mãe, nesses momentos que ela agredia a filha, depois ela percebia e ela ficava perguntando para mim: cadê a Fátima? Cadê a Fátima? Então, nós precisamos entender que médicos, enfermeiros, dermatologistas dizem que não é tão importante dar banho todos os dias. Não é importante para o nosso paciente, não é importante para nós. Precisamos lavar as áreas genitália, a genitália e o ânus. E lavar as axilas, passar um perfuminho, lavar o rosto. Mas não ficar nessa relação que tem que fazer.
E quando fazer, vai fazer do meu jeito. Não, eles não suportam ordem. Eles ainda, na concepção deles, e é importante para eles, está no comando. Essas são as minhas orientações para você, cuidador familiar, para você que entrou em contato comigo e me disse, eu não sei mais o que fazer. Essas são as minhas orientações, por quê? Porque quando eu falo da humanização da saúde, do tratamento, dos cuidados, quando nós regamos com amor, com inteligência e como um artista, a gente consegue. Não consegue todas as vezes, mas muitas vezes nossos objetivos são concretizados. Então, essas são as minhas orientações como fisioterapeuta. Humanize, crie metas, a sua meta, a sua estratégia, e vai dar certo. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Nery Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe esse vídeo para que outros familiares ou outras pessoas que cuidam de idosos possam também ser beneficiados com informação. Compartilhe o seu medo, compartilhe a sua história, porque dentro da sua história, eu, como fisioterapeuta, vou abrir um leque de um bate-papo. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!